Tatuagem com aspectos demoníacos seria a gota d'água para que eu colocasse um ponto final naquela história. Evandro, meu namorado há quase 3 anos, sabia das condições do nosso namoro e da maneira que havia sido criada. Não bebia, não fumava, sexo só depois do casamento, nada de piercing ou tatuagem, culto pelo menos 2 vezes na semana, e eu era muito feliz assim. Mas não sei como e muito menos o porquê. Num determinado momento, Evandro se cansou daquela vida. Dizia que aquilo não era para ele, que o mundo tem um montão de coisas para se fazer e quase sempre não podíamos fazer nada. A tatuagem com a cara de um demônio era mais para terminar o namoro do que para me provocar. E terminamos o namoro para tristeza dos meus pais, que o adoravam, e também da minha sogra Maria, que, para dizer a verdade, era uma segunda mãe. Por mais que estivesse apaixonada e envolvida, os preceitos da minha fé viriam na frente. Eu só não contava com um acidente de moto que Evandro sofreria próximo de casa, aqui na Radial Leste, zona leste de São Paulo. E infelizmente, em virtude da batida violenta contra um automóvel, ele teve morte instantânea. Morreu na hora. Os relatos que se seguiram depois disso eram tristes demais. Minha sogra me dissera durante o velório que ele saiu de sua casa dizendo que iria se reconciliar comigo e mostrar o que para ele havia sido só uma brincadeira. Gerê, a tatuagem com o rosto de um demônio na coxa esquerda era um trabalho feito com rena. Ou seja, era uma tatuagem que saía. Não era uma tatuagem definitiva. Isso, inclusive, ficou mais do que claro durante a necropsia. Eu me revoltei, porque nós tínhamos tudo para dar certo. Eu não sei se ele fez um teste, primeiro fez a tatuagem com rena para ver se eu aprovasse. Caso aprovasse, ele faria uma definitiva. O fato que isso é um divisor de águas na minha vida. Eu começo a me revoltar nesse ponto da história. Me culpei e me achei tola demais em ter levado aquela história de tatuagem tão a sério, a ponto de nem ao menos checar. Era uma brincadeira dele, era de rena. Ele estava a caminho de casa para se reconciliar comigo e certamente revelaria que aquele desenho era de mentira. Os meus pais tentavam me consolar, dizendo que, sendo de rena ou não, a intenção tinha muito mais validade do que o tipo de tinta que havia sido usado. Eu me revoltei, meu amigo. Eu me revoltei com a fé, eu me revoltei com a igreja, eu me revoltei com o pastor, eu me revoltei com a Bíblia, eu me revoltei com Deus, eu me revoltei com tudo, eu me revoltei como eu fui criado, eu me revoltei com o vizinho, eu me revoltei com o parente, eu me revoltei com os irmãos, eu me revoltei. Me chamo Rosimeire, crente desde que me entendo por gente. Coloquei na igreja todo o ódio e culpa que eu carregava. Ah, se não fosse o meu lado xiita, ele poderia estar feliz ao meu lado agora, quem sabe até casado. E isso e aquilo. E quando alguém que conhecia a história ouvia minha murmuração, logo emendava ele foi brincar com Deus, ele foi brincar com coisas que não se deve brincar, ele pintou o corpo dele com o rosto do diabo e aquilo havia sido castigo divino, mostrando a ele que Deus nunca perde o controle. Isso tudo era ainda mais motivo para me revoltar. Quanto mais falavam, mais eu me revoltava. Eu me revoltei a tal ponto que a minha primeira tatuagem, agora eu tô falando de mim,
Tu ouvinte, Rosimeire, minha primeira tatuagem foi feita na mesma semana em homenagem a Evandro. Tatuei o rosto angelical de cabelos longos nas minhas costas e dali, Jeremias, nunca mais parei. Aliás, Jeremias Neto e ouvintes, tatuagem é mais ou menos assim. Você nunca faz apenas uma. Parece que uma coisa chama a outra. Cada desenho exige o complemento de outro. E quando dei por mim, já não era aceita na minha igreja. Os olhares se voltavam para o meu corpo, que, pasmem, já estava 70% coberto por tatuagens. Segue aí a foto para que você veja e, se possível, e se desejar, pode mostrar aos teus ouvintes. Excluída do meio em que fui criada, de mal com o mundo, trocando poucas palavras com os meus pais, a escória para os religiosos era o meu refúgio. Os excluídos e tatuados eram os meus amigos. Já não havia espaço dentro das igrejas. E por 4 anos eu fiz tudo o que você pensar em coisa errada, eu fiz durante os 4 anos que se seguiram. Se eu nunca bebi, passei a beber. Se nunca fumei, passei a fumar. Se não me tatuava, eu cobri o meu corpo com tatuagens, uma mais violenta para outra, porque eu queria ferir minha mãe, eu queria ferir meu pai, eu queria ferir a igreja, eu queria ferir Deus, eu queria ferir o mundo. Passados 4 anos, então entenda, o amor da minha vida morre num acidente automobilístico na Radial Leste. Morte instantânea. Havíamos terminado o namoro porque ele havia feito o rosto de um demônio na coxa esquerda, mas era uma tatuagem feita com rena, ou seja, sairia depois de um tempo. Eu acreditei que aquilo fosse eterno e para sempre. Termino o namoro. Por quê? Porque fui criada dentro de uma igreja em que tatuagem é a mesma coisa que satanismo. Não tem meio termo. Não tem tatuagem, não tem nada a ver. Tatuagem é do demônio e fim. Então isso fez com que eu terminasse o namoro. Só que a revolta pela morte do meu grande amor, a revolta por aquilo tudo ter sido uma mentira, fez com que eu me perdesse. Passados 4 anos de uma vida nada parecida com aquela onde fui inserida, eu conheci um novo rapaz. E é aqui que você e seu ouvinte irão se espantar com os detalhes e pormenores da minha história. Eu conheci o Fernando, tatuado como eu, talvez tatuado até um pouco mais, doido como eu, barbudo, marrento, piercings e apetrechos que deixariam minha mãe de queixo caído. Era o par perfeito, a companhia ideal. Nos conhecemos num shopping, muito por acaso. Ele era uma espécie de olheiro de Deus. Vou repetir a expressão, que talvez assuste o teu ouvinte, mas é muito verdadeiro. Ele era uma espécie de olheiro de Deus, procurando alguém que estivesse perdido. E claro, nos cruzamos naquela praça de alimentação e aqui a minha vida vai mudar. Eu me vi nele. Eu encontrei alguém como eu. Eu encontrei alguém que conhecia o evangeliquez, mas também conhecia a linguagem mundana. E eu me torno amiga dele, sem saber de fato o que ele era. Tatuado, senta, bate papo. Eu me lembro, eu estava bebendo, sim, uma bebida alcoólica, que não vale a pena dizer o nome, muito menos a marca. E ele se assentou à mesa, começou a conversar comigo. Estranhei quando pediu um copo de refrigerante. Não bebe, não? Não bebo. Ih, tá parecendo crente. Ele só riu, apenas riu. E começou a perguntar de mim, e começou a perguntar da minha vida, e eu comecei a perguntar sobre a vida dele, e ele
dizia muito pouco e ouvia muito mais. Trocamos telefones. Trocamos mensagens via WhatsApp. E nessas mensagens via WhatsApp, marcamos um novo encontro. Esse novo encontro agora seria próximo da casa dele. Poxa vida! Então eu não era a única tatuada, eu não era a única revoltada. Embora não tivesse visto revolta nenhuma no Fernando, mas vi alguém como eu. E depois que eu contei tudo, Fernando faz uma observação. Nesse primeiro encontro, no shopping, quando tivemos e nos encontramos na praça de alimentação. Olha, Rosimeire, você não pode ser tão dura consigo mesmo assim. A história com teu namorado, de fato, foi uma fatalidade, uma tragédia. Mas você precisa seguir com a vida. Veja, eu estava entendendo o Fernando como alguém que queria, sei lá, viver um tipo de affair comigo, algum tipo de relação que eu ainda não estava mais, eu estava meio perdida. Eu iria descobrir na frente qual era a real intenção dele. Aliás, eu iria descobrir já no segundo encontro qual era a real intenção dele. Mas na minha cabeça, Fernando era um partidão. Alguém louco como eu. Eu queria ser a louca. Eu quero ser a moderna. Eu quero ser a livre. Eu quero ter liberdade. E aí, quando marcamos o segundo encontro, é que a minha ficha cai. Esse segundo encontro, que deveria ser próximo da casa dele, e de fato o foi, e não era muito distante da minha casa, é quando o Fernando se revela e revela a verdade. Rosimeire, você deve estar me achando um perdido na vida, você deve estar me achando um louco nessa vida, mas se tem uma coisa que me faz ficar louco, é a presença de Deus. Eu sou pastor, Rosimeire. Eu sou um pastor. Você? Pastor? Sou pastor. Não, você está de brincadeira comigo. Olha para você. Pois eu sou um pastor. E eu queria muito que você fosse até a minha igreja. Hoje tem culto. E saiba que, eu sou um homem casado. E a minha mulher ciumenta. E naquele dia, quando eu entrei naquele shopping, foi a pedido de Deus para que eu passasse pela praça de alimentação, porque ali eu iria encontrar uma ovelha desgarrada e daria a ela uma segunda oportunidade. Você topa ir comigo pro culto? Eu topo. Mas eu disse topo, mais no sentido de desafio se de fato você é pastor. E Jeremias, fiquei de fato boquiaberta. Quando eu entrei naquela igreja e vi aqueles que são desiguais para a sociedade, mas iguais a mim, congregando e adorando a Deus no mesmo espaço. Eu comecei a chorar pela presença de Deus, pelos louvores entoados, por tudo aquilo que estava acontecendo. Parece que a minha vida começou a passar diante dos meus olhos, numa velocidade intensa e incrível. E, meu Deus do céu, foi naquela noite que eu me reconciliei com Deus. Foi naquela noite que de fato eu me senti livre de todos os pecados cometidos e liberta por isso. E também ser alguém livre em Cristo, que errou muito, mas que tinha direito à felicidade. Felicidade esta que só o próprio Jesus pode oferecer. Eu não escrevi uma história para pedir opinião, porque se eu pedir opinião para o teu ouvinte, eu serei apedrejada.
talvez como a mulher adúltera. Mas eu escrevi para o teu programa, porque sei que através do rádio ou da internet você o transmite, e se faz necessário alcançar muitos jovens tatuados andando por essa cidade, estão perdidos, achando que Jesus não gosta mais deles. Ei! Eis uma voz que grita e clama daqui dessa carta através de um comunicado. Muito obrigada.